Santa Catarina é o único estado brasileiro que ainda não tem uma defensoria pública. Uma lei federal exige a criação, porém depende de uma aprovação estadual para isso. Recebemos aqui no estúdio André Castro, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Bom dia, André. Obrigada pela presença com a gente. Bom dia. Como funciona atualmente o modelo de defensoria aqui em Santa Catarina? Como é que é essa atuação por aqui? Gostaria até de começar pelo que determina a Constituição Federal e a legislação federal em todo o país. A Constituição Federal, desde 1988, portanto, lá se vão mais de 20 anos, determina que todos os estados ofereçam o serviço da Defensoria Pública para prestar assistência jurídica integral e gratuita a todas aquelas pessoas que não possam pagar advogado em todas as áreas do direito. Então, estamos falando de direito de família, direito civil, matéria ligada a consumidor, a locação, a área criminal, penitenciária, defesa do idoso, defesa da criança e adolescente, todas as áreas do direito. A Defensoria Pública atua e gratuitamente. Santa Catarina é o único estado do país onde a Defensoria Pública até agora não foi implantada. Aqui efetivamente não existe a Defensoria Pública, portanto não existe nada semelhante ao que seja a Defensoria Pública e alguma assistência jurídica a quem precisa é prestada através de um convênio com advogados. Agora, nós estamos falando de 23 anos. Me parece que recentemente eram 3 estados, os outros se adaptaram. Por que Santa Catarina não entra nesse processo, o único estado do país? Olha, a única explicação que eu consigo ter para isso é falta de vontade política e falta de vontade de cumprir o que determina a Constituição Federal. Não imagino outra explicação. Inclusive, a própria sociedade catarinense tem lutado já há muitos anos, e vocês acompanham isso bastante, pela criação da Defensoria Pública. Tanto é que está tramitando há mais de um ano na Assembleia Legislativa Catarinense um projeto de lei de iniciativa popular, com mais de 50 mil assinaturas para a criação da Defensoria Pública. O que a Associação Nacional de Defensores Públicos está fazendo para ajudar até aqui o Estado e essa vontade popular? A Associação Nacional de Defensores Públicos é uma das entidades que participa também desse movimento, que é basicamente composto por entidades catarinenses, todas são catarinenses, e a Defensoria Pública, a Associação Nacional, participa, divulga, informa sobre o que é a Defensoria Pública e vem trazer a experiência de defensores públicos em vários estados da Federação. Além disso, nós também temos uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Estado de Santa Catarina para compelir, para obrigar a criar a Defensoria Pública Estadual. Essa seria a minha próxima pergunta. Há uma ação, então, inclusive. Como é que está isso, na verdade? Porque se é uma lei federal, teoricamente, o consentimento estadual, ou a ideia do Estado, enfim, não deveria sobrepor a isso, pelo menos não nessa situação. Exatamente. A Constituição é bastante clara, não há a menor sombra de dúvidas sobre isso, mas uma vez que, passado tanto tempo, não se instalou a Defensoria Pública aqui, entre outras medidas, como, por exemplo, essa iniciativa popular, para a apresentação do projeto de lei, porque o natural seria o próprio governo apresentar o projeto de lei. Mas como não fez, a sociedade se organizou, colheu assinaturas e entrou com o projeto de lei de iniciativa popular. A mesma coisa também nós estamos fazendo uma iniciativa de, através da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, obrigar o Estado a cumprir a Constituição Federal, o que não seria necessário ordinariamente. André, enquanto isso não acontece, enquanto não há novidades, pelo menos para Santa Catarina já continua sendo o único Estado, as pessoas que não têm condições de pagar um advogado e necessitam de advogado, de que forma elas podem agir? Olha, fica uma situação bastante difícil até explicar essa situação. Existe um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, onde são disponibilizados advogados para atuação em algumas áreas. Uma defensoria informal? Bastante informal, mas que não tem termo de comparação, porque você não tem atendimento especializado, institucional, enfim, é bastante diferente. Então, hoje tem uma audiência pública e aí quem quiser colaborar, quem quiser lutar para que isso aconteça, deve participar. Como é que a população de Santa Catarina pode pressionar para que nós tenhamos uma defensoria pública? Exatamente isso. A audiência pública na Assembleia Legislativa, como o próprio nome diz, ela é para ouvir a todos, ela é para o público e serve para instruir, para informar os parlamentares que estão apreciando o projeto, esclarecendo melhor sobre eventuais dúvidas a respeito da criação e desse projeto de lei que cria
a Defensoria Pública. Então, são várias entidades convidadas, hoje às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, e nós, né, com a ajuda de vocês, claro, fazemos o chamado para que todos que tenham interesse realmente participem dessa Assembleia, dessa audiência pública, e se manifestem. E aí é a questão da cobrança, da organização, da mobilização, da cobrança, e podem acompanhar, inclusive, na Assembleia hoje ou depois, através dos meios eletrônicos, do site da nossa associação, do site do Movimento pela Criação da Defensoria Pública em Santa Catarina e vários outros meios. Extremamente importante, né, a participação da população nesse sentido. É fundamental, é isso que será determinante para a criação da Defensoria Pública aqui. Depois de aprovado, né, quanto demoraria esse processo, né? Depende de quantas aprovações para que tenhamos efetivamente essa Defensoria? Quando há vontade política, isso se aprova muito rápido. Se quiserem aprovar, isso é aprovado em 2 semanas, não mais do que isso. Mas, infelizmente, o que nós vemos é o contrário. Já está tramitando há 1 ano sem que tenha dado nenhum passo na Assembleia Legislativa. Falta realmente empenho e vontade política para discutir e aprovar o assunto. Fica aí o recado para os nossos deputados. Pois é, e para cumprir a lei, né, porque são 23 anos, né, está previsto na Constituição Federal, deveria ser respeitado. É certo, não? Perfeitamente. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Um bom dia a você. Obrigada, André. Bom dia. Bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade.